Fala pessoal, aqui é o Hugo e você está no canal Atomic Talk, onde a gente mergulha nos mistérios mais incríveis e inexplorados do nosso mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos maiores casos ufológicos que o Brasil já viveu. O caso Chupa-Chupa de Colares. Prepare-se para uma história cheia de mistério, fenômenos inexplicáveis e, claro, um toque de tensão militar. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que há de mais estranho por aí. O ano era 1977. Colares, uma cidadezinha do Pará, estava prestes a se tornar palco de um dos casos ufológicos mais estranhos de todos os tempos. Moradores começaram a relatar luzes misteriosas no céu. Mas essas não eram luzes comuns. Não, meu amigo. Eram esferas brilhantes que, segundo as testemunhas, emitiam feixes de luz, com aparência de estar sugando algo. Era o início do famoso chupa-chupa. Essas luzes passavam por cima das casas e, de alguma forma, causavam sintomas bizarros nas vítimas. As pessoas que eram atingidas por essas luzes relatavam uma sensação de fraqueza extrema, como se a energia estivesse sendo retirada delas. Além disso, pequenas queimaduras e perfurações começaram a aparecer nos corpos das vítimas, como se algo tivesse sugado a sua energia vital. Eu sei, parece ficção científica, mas foi o que aconteceu com centenas de pessoas. A doutora Velaide Cecim Carvalho, que estava atendendo na cidade, ficou assustada com os relatos de seus pacientes. O que estava acontecendo em Colares? Não se sabe ao certo. E como se isso não fosse suficiente, a situação começou a tomar proporções tão graves que a própria população entrou em pânico. Foi aí que a prefeita de Colares entrou em cena e pediu ajuda do governo. Em setembro de 1977, o Exército Brasileiro, por meio da Força Aérea Brasileira, enviou uma equipe da 2ª Seção do Comar 2 para investigar o caso. Essa missão ficou conhecida como Operação Prato. A missão foi liderada pelo capitão Irangê Holanda, que, ao longo das investigações, registrou fotos e vídeos de fenômenos inexplicáveis. E os militares não estavam apenas observando à distância. Eles saíam para o campo, tentavam se aproximar das luzes e, em algumas ocasiões, até relatavam que as luzes pareciam interagir com eles. As aparições se tornaram cada vez mais intensas, e foi durante os meses de novembro e dezembro de 1977 que os ataques atingiram o auge. Vítimas começaram a surgir aos montes no hospital da cidade com feridas inexplicáveis e relatos de estarem sendo atacadas por essas esferas luminosas. E não é só isso. O próprio capitão Holanda, que esteve na linha de frente da Operação Prato, afirmou em entrevistas que ele e sua equipe chegaram a ver esses fenômenos de perto, e que as luzes eram inteligentes e totalmente fora do comum. Mas, no final de fevereiro de 1978, a operação foi encerrada. O caso foi fechado, sem explicação nenhuma. Mas, como sabemos, nem tudo é o que parece. Anos depois, o próprio capitão Holanda revelou em uma entrevista bombástica que ele acreditava que as luzes eram realmente de origem extraterrestre. E logo depois, em 1997, ele foi encontrado morto em sua casa, enforcado com o próprio cinto. O que aconteceu com o capitão? Teria ele sido silenciado? Ou será que ele cometeu aquele ato que começa com S? Como disseram. A coisa tinha no alto, no topo, uma porta, com uma porta de avião, um Boeing, uma porta aberta, não vi ser nenhum dentro. Na fotografia não aparece ser nenhum dentro. Mas aparece um facho de luz na nossa direção, para o barco onde nós estávamos. Dessa porta, alguém focando alguma coisa na nossa direção. Tá? Mas isso, eu não sei se na ocasião em que estava com essa luminosidade azul, muito forte, que a gente não via que tinha uma forma dentro, só via aquela bola aí, azul, enorme. Perfeito. Agora, com uma declaração desse nível, uma coisa extraordinária como essa, já 3 ou 4 meses gravando, eu continuaria. Eu obedecia. Eu obedeci mandar parar. como é que foi essa ordem? Chegou e olha, chega, mandou parar? Cancelada a operação. Tá bom, satisfeito, cancelada a operação. Você bateu continência, acabou, tá certo? Acabou. Para ele não, para mim continuou. Você continuou fazendo vigília? Também. Mas aí já fim de semana, quando eu podia. Essa conclusão sobre a coleta de material, fazer um antídoto, uma vacina, uma solução sorológica que inibisse qualquer incidência de qualquer... Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para tentar explicar o caso Chupa-Chupa.
A mais popular é a de que esses fenômenos seriam de origem extraterrestre, já que o comportamento das luzes sugeria uma inteligência por trás delas. Mas também há quem acredite que o governo estava testando armas secretas de energia e que o caso foi abafado. O Irangi Holanda era um oficial experiente da Força Aérea Brasileira, FAB, com histórico sólido em missões de inteligência e reconhecimento. Ele foi designado para liderar a Operação Prato, uma missão altamente sigilosa para investigar os estranhos fenômenos relatados em colares. Na época da operação, ele tinha o posto de capitão, mas depois foi promovido a coronel. Ele era um militar disciplinado e cético, não tinha interesse em ufologia antes da missão, mas seus relatos posteriores indicam que suas experiências em campo mudaram completamente sua visão sobre o fenômeno. A Operação Prato foi lançada em setembro de 1977 e durou até fevereiro de 1978. Durante esse período, o capitão Holanda e sua equipe coletaram fotos, vídeos e relatórios detalhados sobre os OVNIs que apareciam em colares. Aqui estão os principais pontos do envolvimento dele. Testemunhou os fenômenos pessoalmente. No início, Holanda acreditava que os relatos da população eram exagerados. No entanto, após passar noites em campo, ele viu com os próprios olhos as luzes que pareciam rastrear as pessoas. Em algumas ocasiões, os objetos luminosos chegaram a se aproximar dele e de sua equipe, realizando manobras impossíveis para qualquer tecnologia conhecida na época. Documentação militar sigilosa. A equipe fotografou e filmou diversos OVNIs na região. Foram produzidos mais de 2.000 documentos sobre os eventos, incluindo imagens e descrições detalhadas dos fenômenos. Os documentos permaneceram secretos por décadas e só foram parcialmente revelados nos anos 2000, por meio da Lei de Acesso à Informação. Interação com os OVNIs. Holanda relatou que os objetos pareciam inteligentes e, em algumas situações, reagiam à presença dos militares. Em uma das missões, ele disse que viu um OVNI de perto, a ponto de sentir sua presença como algo consciente e controlado por alguma entidade. Durante uma entrevista anos depois, ele mencionou que, em certo momento, um ser humanoide saiu de uma das naves e olhou diretamente para ele. A pressão para encerrar a operação. Em fevereiro de 1978, de forma abrupta, a Operação Prato foi encerrada sem nenhuma explicação oficial. Eu continuaria. Eu obedecia. Eu obedeci mandar parar. Como é que foi essa ordem? Chegou, olha, chega, mandou parar? Cancelada a operação. Tá bom, satisfeito, cancelada a operação. Você bateu continência, acabou, tá certo? Acabou. Para ele não, para mim continuou. Holanda e sua equipe receberam ordens diretas para não falar sobre o que viram. Poucos meses depois de dar essa entrevista, em 2 de outubro de 1997, Holanda foi encontrado morto em sua casa, enforcado com o próprio cinto. A versão oficial da morte foi... Mas muitas pessoas consideram essa explicação suspeita, pois ele não demonstrava sinais de depressão antes da morte. Havia mencionado que estava sendo vigiado e que sentia que havia algo errado. Sua entrevista revelou segredos militares, o que levanta a possibilidade de que ele tenha sido silenciado. Até hoje, sua morte é um dos maiores mistérios dentro do caso Chupa-Chupa. O que Velaide Cecim Carvalho relatou? Entre 1977 e 1978, Velaide atendeu diversas pessoas que apresentavam sintomas estranhos após serem atingidas pelas luzes. Segundo seus relatos, as vítimas sentiam fraqueza extrema, chegando a desmaiar. Apresentavam pequenas queimaduras na pele, geralmente no peito, pescoço e rosto. Algumas tinham perfurações minúsculas, parecendo picadas, como se algo tivesse sugado seu sangue. Em alguns casos, a pele ficava ressecada e escurecida na área atingida. Elas relatavam que, durante os ataques, sentiam calor intenso e imobilização. Ela descreveu que muitos pacientes chegaram ao hospital em estado de choque, com o olhar vidrado e aterrorizado, como se tivessem passado por algo realmente traumático. 2. Ataques eram frequentes e não seguiam um padrão único. Segundo Velaide, os ataques ocorriam todas as noites, e muitas vezes em locais diferentes ao mesmo tempo. Algumas vítimas eram atacadas enquanto dormiam, e outras eram atingidas na rua. Ela afirmou que as luzes pareciam escolher algumas pessoas especificamente, e não apenas atacavam aleatoriamente. 3. Testemunhou um ataque com seus próprios olhos. Velaide não apenas tratou os pacientes, mas viu um ataque acontecer. Em uma entrevista, ela relatou que presenciou um feixe de luz atingir um pescador e viu a vítima cair no chão imediatamente, como se estivesse desmaiando. Ela descreveu o feixe como muito forte e direcionado,
não algo difuso como o de uma lanterna. Era como um raio laser, que atingia a pessoa com precisão. O envolvimento da aeronáutica e a pressão sobre ela. Quando a Operação Prato começou, a Força Aérea passou a monitorar os casos, e militares começaram a coletar dados com a médica. Segundo Velaide, os militares sabiam que algo anormal estava acontecendo, mas nunca deram explicações sobre o que estavam investigando. Com o tempo, ela percebeu que havia uma espécie de tentativa de abafar o caso. Após o fim da Operação Prato, Velaide afirmou que foi pressionada a não falar mais sobre o que tinha visto. Ela permaneceu anos em silêncio, mas depois de décadas resolveu falar abertamente sobre o caso. Principais entrevistas dela. Revista UFO. Em entrevistas para a revista UFO, Velaide detalhou seus atendimentos e disse que não há explicação médica convencional para o que aconteceu. Afirmou que nunca viu nada parecido em sua carreira e que os sintomas das vítimas não batiam com nada conhecido na medicina. Programa Linha Direta, 2005. Em um dos episódios mais famosos do Linha Direta, da TV Globo, ela reafirmou tudo o que tinha dito antes. O programa mostrou recriações das vítimas sendo atingidas pelas luzes e reforçou que o governo nunca deu uma explicação convincente. Entrevista ao History Channel, 2019. No documentário de Carona com os OVNIs, do History Channel Brasil, Velaide voltou a relatar os eventos e confirmou que as vítimas não estavam mentindo nem alucinando. Os relatos dela são cruciais porque foram acompanhados de evidências físicas reais. Não se tratava apenas de avistamentos ou histórias de pânico coletivo, mas de ferimentos reais em pacientes reais. Seus depoimentos sustentam a hipótese de que o fenômeno era algo tangível e físico, e não apenas psicológico ou uma farsa. O governo nunca deu uma explicação definitiva para os sintomas das vítimas. Assim, o mistério continua, e Velaide continua sendo uma das vozes mais confiáveis e respeitadas no estudo desse caso. Apesar de décadas terem se passado, o caso Chupa-Chupa permanece como um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Com evidências fotográficas e depoimentos de militares, médicos e vítimas, não há uma explicação conclusiva para os ataques. Até hoje, Colares vive na sombra desse fenômeno inexplicável. E você, o que acha? Será que a resposta está nas estrelas? Ou estamos lidando com algo muito mais próximo, e talvez mais perigoso, do que imaginamos? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre o caso, e não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou desse mergulho no mistério. E de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo do Atomic Talk. A gente se vê no próximo vídeo.